Olá, você que nos acompanha aqui pela TV 61, estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly e também você que nos acompanha pela TV 247. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem, Negrão? Bom dia a você, a todas e todos. Bom dia. O tema hoje do nosso bate-papo não poderia deixar de ser do que o indulto pessoal, né, chamado também de graça. Aliás, o Bolsonaro fez uma graça aí dentro da sua cavalgada golpista. Hélio Dolly, eu considero que o golpe já está em marcha, né? Está em marcha, Negrão. No baú do Hélio, nós vamos falar sobre, ele vai relembrar o AI-5 e fazer uma comparação com o momento que a gente vive hoje. Por falar nisso, Hélio, alguns articulistas estão considerando que essa atitude do fascista é o seu AI-5, né? Já assim estabelece esse retrocesso. Assim, ele já controla o legislativo e agora ele empareda o judiciário, né? Vamos ver quais serão as reações. Hélio, como é que você viu essa loucura aí, mais essa cavalgada golpista do fascista? O Negrão, eu acho que era previsível que em algum momento a corda se esticaria um pouco mais, né? E esse momento chegou agora, um momento muito favorável ao Bolsonaro, né? Agora, Negrão, vamos combinar o seguinte: a pedra estava cantada. E ela não estava cantada desde ontem, anteontem, ou mesmo desde a posse do Bolsonaro, onde no próprio discurso de posse ele já acenava com suas intenções autoritárias, antidemocráticas, golpistas. Essa pedra está cantada desde que ele assumiu uma cadeira na Câmara dos Deputados há cerca de 30 anos. Então, estava na cara quem era o Bolsonaro, que ele era tudo isso que a gente está vendo antes, um cara tosco, um cara ignorante, tudo bem, mas um cara politicamente fascista, de extrema-direita, autoritário, saudoso da ditadura militar, das torturas. Em vários momentos ele demonstrou isso. E as instituições brasileiras passaram o pano em tudo isso que viam. O Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, as instituições militares das Forças Armadas, a imprensa brasileira, diversas personalidades, acreditando, vamos dizer assim, que ele, presidente, seria um presidente igual aos outros, de direita, mas igual aos outros. E quem está vendo a situação está dizendo, desde antes da eleição, que o risco que nós correríamos. Eu me lembro bem, eu conversando com uma jornalista da Rede Globo, antes, no segundo turno, eu falei assim, olha, a visão de vocês está errada. O risco do Brasil se tornar uma Venezuela com sinal trocado de direita é o Bolsonaro. Não existe o risco de se tornar uma Venezuela com sinal de esquerda pelo Haddad. Não é do espírito nem do Haddad, nem do PT, nem do Lula isso. Agora, é do Bolsonaro, só que com sinal trocado. E é isso que nós estamos vendo. É isso que nós estamos vendo. Quer dizer, o Bolsonaro, eu até tive uma conversa ontem com alguns jornalistas, e um deles dizia assim, não, o momento mais grave foi o 7 de setembro, o momento em que as instituições democráticas correram mais risco. Eu disse que não acho, eu acho que é agora, é esse. Por quê? Porque, como você disse aí, ele emparedou o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão por 10-1, 10-1, e ele, no dia seguinte, antes que a decisão seja publicada, antes que a sentença transite em julgado, já concedeu um dispositivo constitucional da Constituição de 88 que nunca foi concedido a ninguém. Nunca foi concedido a ninguém. Eu não vou entrar aqui, Negrão, na discussão jurídica, porque, você sabe, eu não sou sequer bacharel em direito, quanto mais entrar em discussão jurídica. Mas já estamos lendo diversas interpretações jurídicas, sempre tem aqueles passapano dizendo que é direito dele e tal, e tem aqueles que procuram contestar. Independentemente de qualquer coisa, ele usou um instrumento
que nunca foi usado, que existe por uma questão humanitária, não é para perdoar criminoso, é por uma questão humanitária, alegando motivos falsos. Ele alega, inclusive, uma comoção social que não existiu no Brasil, por causa da condenação do bandido Daniel Silveira. Quer dizer, não teve comoção social nenhuma, teve lá nos núcleos bolsonaristas, pode ter tido. Assim mesmo, não transpareceu, a não ser algumas coisas nas redes, não transpareceu. E ele alega liberdade de expressão quando o órgão institucional que pode falar sobre isso é o Supremo Tribunal Federal, diz que não se confunde ameaças, agressões a pessoas com liberdade de expressão. Mas isso é muito óbvio, isso todo mundo sabe. Não é liberdade, eu não tenho o direito de chegar e ameaçar um ministro do Supremo Tribunal Federal ou um ministro do Executivo, ou qualquer pessoa, dizer assim, ameaçar fisicamente, ameaçar, invadir, decretar a morte dessa pessoa, que foi o que o Daniel Silveira fez. Bom, mas eu não vou entrar nesse mérito, eu vou ficar mais na questão política, Negrão. É grave, é muito grave, porque qual é a saída? Qual é a saída agora? Bom, vão representar o Supremo Tribunal Federal, vários partidos já falaram nisso, advogados, porque o Ministério Público dificilmente vai fazer isso. Vão representar pedindo que o Supremo Tribunal Federal anule a decisão do Bolsonaro. Vamos supor que juridicamente seja possível isso. Como eu disse, eu não vou entrar no mérito dos juristas, do que os juristas podem analisar. O Supremo Tribunal Federal anula a graça, e aí? O que vai acontecer? Nós não sabemos. Qual vai ser a reação do Bolsonaro diante disso? Né? Nós estamos num conflito entre poderes. Um conflito dá para a gente arriscar, né? Que ele, inclusive, já sinalizou isso, algumas declarações, que ele disse que é constitucional e que... Bom, eu acho que aí já está estabelecido o conflito. Aí eu acho, né, Hélio, que a reação dele vai ser mesmo de ignorar totalmente o Supremo e, enfim, está estabelecida a crise e o golpe já está dado, né? Porque, veja só, vamos supor, o Supremo diz, olha, está anulado. Aí vai ter uma reação do Bolsonaro que já diz que não aceita. Bom, aí o que vai acontecer? Quem julga constitucionalidade é Supremo, não é o presidente da República. Aí Bolsonaro vai falar, não, eu estou certo, mas o Supremo disse que está errado. Conflito institucional, óbvio, claro, conflito institucional real. Vamos supor que o Supremo conclua juridicamente que ele tem o direito de fazer o que fez, que está tudo dentro da norma, da Constituição, das leis. Ele desmoraliza o Supremo Tribunal Federal. E ele passa o seguinte recado a qualquer cidadão brasileiro: olha, podem agredir, podem atacar o Supremo Tribunal Federal, podem atacar as instituições, que se eles condenarem você, eu te indulto, eu te dou essa graça, né? Eu te dou um indulto pessoal. Então, as duas soluções são péssimas, né, do ponto de vista institucional. Agora, claro, o Supremo é que é o guardião da Constituição, ele tem que decidir se esse decreto do Bolsonaro é constitucional ou não, é ele que tem que decidir. Mas qual é a força do Supremo? Aí, Negrão, você entra na questão. Os poderes são desarmados. O Executivo, Legislativo e Judiciário são poderes desarmados. As Forças Armadas, elas não têm que tomar partido a favor de qualquer um dos poderes. Essa é a figura institucional que nós temos. Mas, infelizmente, no Brasil, a nossa história, a nossa tradição é das Forças Armadas entrarem no campo político e tomarem partido por um ou outro. A nossa história tem sido essa. E o Supremo, as Forças Armadas estarão com o Supremo? E, infelizmente, nós sabemos, o árbitro desse jogo se chama Forças Armadas. O juiz é o Exército, os bandeirinhas são a Marinha e a Aeronáutica. Eles que decidem esse jogo. Quando há o conflito institucional no Brasil, ele não se resolve pelos meios institucionais. Ele se resolve pelo quem tem a Força Armada. E o Bolsonaro está aí com
aparentemente, um apoio grande das Forças Armadas, ou pelo menos dos seus comandos. Ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, então elas, em tese, devem obediência a ele, a não ser que um outro poder o afaste do poder, e a Câmara. A Câmara, o Arthur Lira, porque também se diz que, nesse caso, caberia um pedido de impeachment, também eu já li isso, parte de juristas, porque ele está violando uma decisão judicial, uma decisão tomada pelo maior tribunal do país. Né? Então, caberia impeachment. Mas o Arthur Lira vai liberar impeachment? A essa altura, Arthur Lira é bolsonarista, é cúmplice disso aí, é cúmplice desse golpe. Ele vai liberar? Não sei, pode ser até que ele mude de opinião. Nós estamos no campo das especulações, porque o impeachment teria que passar pelo Arthur Lira. Passando pelo Arthur Lira, como vai se comportar o Congresso? Dificilmente vai haver um impeachment a poucos meses de eleição. E aí, Negrão, é grave. Por isso que eu digo, é pior do que o 7 de setembro. Porque o 7 de setembro ele colocou os milicianos na rua, a base de apoio dele nas ruas, para confrontar os poderes, o Congresso e o Supremo. Só que, quando chegou no dia 7 de setembro, isso aí já tinha sido abortado, já não havia mais esse risco, porque já tinha sido feita uma negociação. O Bolsonaro avaliou uma correlação de forças que não lhe era favorável, recebeu o recado das Forças Armadas de que elas não estariam ao lado dele numa tentativa de golpe, recebeu diretamente recado do Centrão de que não o apoiaria e que, se ele fizesse aquilo, ele corria o risco de um impeachment, porque aí o Centrão não poderia ficar defendê-lo no Congresso Nacional. Ele recuou. No dia 6, ele já tinha recuado. Houve a manifestação, mas não atentatória às instituições. Agora é mais grave. Agora é mais grave, porque está aí colocado. A sociedade vai ter que se manifestar. Agora, Negrão, deixamos chegar a esse ponto. Nós deixamos chegar a esse ponto. Aí vamos lá pegar só os mais recentes. Deixamos chegar a esse ponto quando o Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara, com votos de petistas, com votos de deputados do PT, deputados da oposição, deputados de partido da oposição, inclusive dessa favorita ao governo de Pernambuco, que é a Marília Reis, que votou no Arthur Lira e teve o apoio do Arthur Lira para se eleger para a mesa da Câmara. As pessoas ficam querendo esconder esses fatos. Isso é grave, é grave. O comportamento dessa deputada é muito grave. Ela trocou um voto no bolsonarista, que segura os impeachments, que coloca a pauta bolsonarista na Câmara, em troca de um cargo na mesa da Câmara. Um cargo para nomear afiliados políticos e protegidos para esse cargo. E agora ela é candidata ao governo de Pernambuco e é a favorita, lá em Pernambuco. Isso é muito grave. Os senadores do PT que votaram a favor do Aras para procurador-geral têm responsabilidade, que votaram no Pacheco, nesse bolsonarista enrustido. É um bolsonarista que fica dentro do armário porque ele é vaselina. E ele ontem decretou que Bolsonaro tem todo o direito de dar essa graça. Ele já declarou isso ontem. O Rodrigo Pacheco, que fica aí adulando como se fosse um democrata, um liberal. Não. Rodrigo Pacheco é um bolsonarista que, ao contrário de Arthur Lira, não deixa isso explicitado. Aliás, está passeando em Portugal agora. Ele e o Randolfo Rodrigues, que também eu acho que faz um jogo aqui, faz um jogo ali, e entrou na coordenação do Lula, da campanha do Lula, não foi para ser coordenador da campanha do Lula, tinha medo de se candidatar a governador do Amapá. Tinha medo de se candidatar a governador do Amapá, inventou isso de ir para a coordenação política do Lula. Não estou nem criticando ideias dele, estou criticando o comportamento dele. Está passeando. Randolfo Rodrigues está passeando em Lisboa com dinheiro público. Aí fica com esse discurso, aí mas está lá com o Rodrigo Pacheco. Está lá, ao lado tirando fotografia, ao lado do bolsonarista Rodrigo Pacheco. Então, essa passagem de pano geral, inclusive parte da oposição, que não se mobilizou para o impeachment, tem a ver com a situação que nós estamos hoje. Vamos lá, vamos ser claros. O PT não se empenhou no impeachment de Bolsonaro. Mas não tínhamos maioria, a maioria do Centrão. Tudo bem, mas cadê o empenho? Cadê manifestações no Salão Verde da Câmara para exigir que ou o Rodrigo Maia ou o Arthur Lira liberasse um dos 150 pedidos de impeachment?
que o PT fez dentro do Congresso para pressionar o presidente da Câmara a liberar impeachment? Nada, não fez nada. O PT não quis o impeachment, vamos ser claros também. Verdade. Não estou falando de militantes, tá, Negrão? Não estou falando de militantes da base, até de vários dirigentes. Estou falando dos parlamentares do PT. Os parlamentares do PT não trabalharam ativamente pelo impeachment, ficaram no discurso. Ficaram no discurso. As manifestações pelo impeachment não receberam o apoio que deveriam receber. E os partidos da centro-direita, o que fizeram? Esses partidos hoje que dizem que são democráticos, vão lançar um candidato de terceira via, porque não querem nem Lula, eles conestaram com isso, não só votando em Bolsonaro em 2018, apoiando Bolsonaro, como fazendo corpo mole agora. Eles podiam, se juntasse à esquerda com essa centro-direita, o impeachment tinha saído, até porque haveria grandes mobilizações populares em favor do impeachment. Mas aí passa pano, não, deixa o Bolsonaro seguir, deixa ele, nós vamos controlando, o Supremo Tribunal vai controlando, o Congresso vai controlando coisa nenhuma. Enquanto isso, o Bolsonaro fazendo sua política de destruição do país, que a gente vê em todas as áreas, educação, saúde, meio ambiente, trabalho, emprego, economia, destruindo o país. Ele foi destruindo o país, destruindo as instituições, acabando com os conselhos da sociedade civil nos órgãos de governo, anulando os processos de anistia, inutilizando a área de direitos humanos, que passou a ser dessa Damares, que é uma fascista. Bolsonaro foi destruindo, foi fazendo o que quis, nomeando seus cupins, nomeando 6 ou 7 mil militares para os cargos no governo, ganhando apoio de grande parte das Forças Armadas, bajulando as polícias, fazendo jogo para bajular a polícia para ficar do lado dele, liberando armamentos pesados para a população e dizendo que isso é defesa da democracia. Foi fazendo o que ele quis nesse período. Enquanto os segmentos políticos e a própria imprensa, que fica criticando, mas de vez ou outra também passa um pano nisso, passou pano porque acreditou que Guedes implantaria uma política liberal que os beneficiaria, que beneficiaria o chamado mercado. Então, todos, Negrão, são corresponsáveis por essa situação a que chegamos. Eu não estou fazendo isso para dizer o seguinte, agora dane-se. Não. Agora nós temos que estar todos do mesmo lado para enfrentar essa situação, porque o golpe vem aí. Está claro. Pode até não dar certo. Pode não dar certo. E quem é o árbitro disso? É como eu falei, o juiz é o Exército, os bandeirinhas são a Marinha Aeronáutica. Eles que vão decidir se o golpe do Bolsonaro vai ter sucesso ou não. Não vamos nos iludir. Não vai ser, vamos colocar o povo na rua contra os bolsonaristas. Não vai ser isso que vai decidir, não. Na atual correlação de forças, em outras situações históricas, poderia ser, não na atual. E os bolsonaristas estão aí armados. Eu vi um relato de um jornalista outro dia, numa rede, foi ontem, ele dizendo que um amigo dele foi a um churrasco em Curitiba, todas as pessoas no churrasco estavam armadas. As pessoas estavam armadas, usando armas no churrasco, uma confraternização. E diziam o seguinte, não, eu sou de clube de caça, eu sou de clube de tiro, eu tenho direito. Imagina, esse povo está armado. Esses seguidores de Bolsonaro, que ele quis... Eu acho que Bolsonaro, eu estou ouvindo muita versão. Eu acho que o que o Bolsonaro quis com esse ato? Primeiro, ele quis agradar a base dele. Ele agradou a base, se firmou como liderança dessa base radicalizada que ele tem e manteve a base dele mobilizada, que é um objetivo importante para ele, tanto para ganhar a eleição, quanto para dar golpe. O outro objetivo dele qual foi? Testar. Olha, eu vou avançar um passo, vou dar um passo grande à frente e vamos ver como é que eles vão reagir. Vamos ver como é que eles vão reagir e vamos ver como é que eu reajo a ele. Ele vai testando, ele está fazendo isso desde o início do governo. Ele vai testando. Aí veja assim, nós não podemos nos iludir, ele fez isso para desviar a atenção de outros assuntos. Ora, desviar a atenção de quê? Você vai ficar brigando, aí eu vejo o cara, a água aumentou e ninguém protestou. Meu amigo, a água aumentou agora e vai aumentar muito mais se você deixar Bolsonaro no poder. Sabe? Aí outro fala, o desmatamento continua. E vai aumentar se você deixar Bolsonaro no poder. Você tem que focar no principal.
O principal é Bolsonaro. O resto é decorrência do que ele está fazendo. Ele não fez isso para desviar a atenção de nada. Teve até, desviar a atenção das investigações do Jair Renan. Para de bobagem, deixe de bobagem. É claro que tira o foco, é claro, mas isso é normal, sempre foi assim. Um fato se sucede ao outro, e o outro vai desaparecendo, depois volta. É assim, a dinâmica social é essa. Não dá para você falar assim, eu vou ignorar agora que o Bolsonaro está enfrentando o Supremo, porque o gás está aumentando, o desmatamento aumentando, ele está querendo, o Jair Renan está sendo investigado, ele está querendo tirar o foco. Isso é uma ingenuidade primária, né? Uma coisa primária. Não cabe, não cabe. Nosso problema principal é Bolsonaro na presidência da República, com uma base de apoio militarizada, armada e disposta a enfrentar as instituições brasileiras. E usando o discurso da democracia, que é o que ele usa, que o Daniel Silveira foi condenado por manifestar a sua opinião, que a Constituição permite a livre manifestação de opinião, que ele está defendendo a democracia, que o antidemocrático são os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, Negrão, é um momento de extrema gravidade que nós estamos tendo. Como vai se desenrolar? Eu sou incapaz de dizer. Eu espero que o Supremo consiga não só enfrentar essa situação, que o Congresso crie vergonha na cara. O Arthur Lira não vai criar. Arthur Lira é bandido, não vai criar vergonha na cara. Mas que o Congresso crie vergonha na cara e que Bolsonaro não consiga dar esse golpe, que a gente estejam enganados os que imaginam que as Forças Armadas estarão do lado do Bolsonaro numa tentativa de golpe. Seja um golpe antes das eleições, que fala assim, o golpe vai ser, a tendência seria essa. Perdeu a eleição, resiste, alega modelo Trump, alega fraude, alega que não é legítimo, resiste. Ele pode fazer isso antes. Ele pode questionar as eleições. É correlação de força. Se ele sentir que tem essa força, ele faz na hora que ele quiser. Vamos pôr isso na cabeça. E não tem manifestação popular que vai impedir, até pela desorganização da esquerda. Nós estamos vendo, vamos também ser claro, Negrão, nós estamos vendo nessas manifestações, pelo menos aqui em Brasília, uma grande desorganização dos setores de esquerda que as organizam. Né? Nós estamos vendo os conflitos, briga para falar 30 segundos, é ridículo ver militantes de esquerda, dirigentes de esquerda, brigando para subir num caminhão de som e falar o óbvio durante 1 minuto e meio, achando que com isso estão firmando posição. É o ego. Na verdade, eles estão agradando o seu ego político pessoal, porque não significa nada aquilo. Ficar repetindo o óbvio sobre o caminhão. Tudo bem, eu acho que tem que ter mesmo, tem que ter os discursos, mas ficar brigando, porque fulano falou, eu não falei, agora é minha vez, fulano falou antes, eu falo depois. O que está acontecendo é muito mais grave do que isso. E essa esquerda vai organizar manifestações populares para resistir a um golpe do Bolsonaro? Então, Negrão, é uma situação muito grave mesmo. Viu? Eu acho que essa e o que me causa indignação é que tudo isso era previsível, tudo isso foi previsto por várias pessoas, vários analistas, e imprensa, Congresso, parlamentares, inclusive de oposição, ministros do STF que impediram a eleição do Lula, ministros do TSE, alguns não estão mais lá, mas sacramentaram todos os abusos do Bolsonaro na eleição, nos levaram a uma situação como essa. Exatamente, Hélio. E eu sou muito pessimista, Hélio. Eu acho que a gente, se não tiver uma reação, eu acho que a esquerda não consegue colocar a gente na rua, não tem essa competência para colocar. Né? O máximo que vão os militantes ou um ou outros setores que estão entendendo o que está acontecendo. A esquerda não consegue, não mobiliza, a esquerda está sem povo, está sem base, os partidos de esquerda não têm base. Então, eu acho que pode sim, com certeza, as forças de esquerda se mobilizar, mas isso não barra o golpe. Eu acho que o que poderia, a nossa chance que teria aí, seria essas forças mais democráticas, não vou nem dizer os progressistas, mas esses setores aí, inclusive da chamada política mais tradicional, né,
né? Já tem algumas reações, talvez uma outra cartinha do Temer, que eu acho que também não vai funcionar. Eu tô pessimista, Hélio. Eu acho que o país está sobressaltado e eu acho que ele não vai respeitar se o Supremo tomar uma reação contrária de considerar inconstitucional, não vai aceitar, e a base dele armada, como você mencionou, e você vem sempre alertando aqui, ela vai entrar em campo. Eu tenho certeza que ela vai entrar em campo. Estou pessimista, Hélio, mas vamos para o baú do Hélio, que ele vai comentar justamente sobre o AI-5, as suas memórias do AI-5 e comparar com o momento que a gente está vivendo hoje, né, Hélio? Negrão, eu vou ser rápido, né? Até porque o nosso tempo avançou muito, mas veja só, Negrão, eu estou falando AI-5 porque é o seguinte, eu estou considerando que Bolsonaro no poder já é meia ditadura, vamos dizer assim, né? Nós já estamos num sistema de destruição do país, de imposição pela força, com instituições que não conseguem reagir a contento quanto isso. O Supremo Tribunal vinha reagindo, mas dentro de suas limitações institucionais, e agora está sendo confrontado. No AI-5, Negrão, havia 68, eu vou lembrar, 68 foi ano de grandes manifestações de massa, grandes mobilizações, e setores de esquerda acharam que estavam avançando rumo à democratização do país, a derrota da ditadura, a democratização, porque o povo estava na rua, porque havia grandes mobilizações, porque grande parte da imprensa que tinha apoiado o golpe de 64 não apoiava mais os golpistas, e havia aquela ilusão, né? E aí houve o golpe dentro do golpe. E como é que se deu esse golpe dentro do golpe? Se deu por um pretexto. Qual foi o pretexto? Um discurso do deputado Márcio Moreira Alves na Câmara, um discurso que passaria batido se os próprios militares não tivessem dado repercussão a ele, ao pedir à Câmara para que liberasse, autorizasse que o deputado Márcio Moreira Alves, do MDB, fosse processado. A Câmara teve dignidade de recusar o pedido. Veja só, não sei se a Câmara de hoje teria essa dignidade. A Câmara teve a dignidade de, em plena ditadura, recusar o pedido para processar um deputado, Márcio Moreira Alves, porque um discurso diferente, um discurso proferido na tribuna, em que ele não ameaçava ninguém. Ele criticava as Forças Armadas pela invasão da Universidade de Brasília e propunha aí uma maneira até meio, também eu acho meio infantil, dizendo que nas solenidades, nas festas das Forças Armadas, as meninas não deveriam dançar com os cadetes. Uma bobagem, na minha opinião. Mas ganhou um grande simbolismo na época. A Câmara negou. Qual foi a resposta, Negão? A Câmara negou, igual o Supremo agora pode negar. Por isso que eu fiz a comparação. O Supremo pode negar o indulto que o Bolsonaro deu. A Câmara negou o processo, saiu grande, principalmente o relator na Comissão de Justiça, deputado Djalma Marinho, que era da Arena, do partido do governo, que ele falou: ao meu rei dou tudo, menos a honra, e votou contra a licença. O que veio? Veio o AI-5. Por quê? Porque o Poder Executivo da época tinha o apoio das Forças Armadas. E não adianta você tomar decisões corretas, institucionais, se as Forças Armadas estão do outro lado. E é nisso que eu queria fazer. Então, a esquerda se iludiu, achando que aquelas mobilizações de 68 estavam num ponto em que a ditadura iria recuar, que a ditadura iria cair. Não, foi o contrário. Foi o contrário, houve uma reação. Por quê? Porque a correlação de forças não era favorável à oposição. A correlação de forças era totalmente favorável ao poder executivo, que era dominado pelos militares. Nós estávamos numa ditadura militar. E é isso que nós estamos correndo risco agora. Eu também não estou otimista. Eu acho que há diversas saídas. É possível que o golpe não dê certo, que não aconteça, que Bolsonaro não tenha esse apoio das Forças Armadas. Mas, como eu disse, a grande parte de nossa esperança de uma situação melhor, Negrão, está no juízo e nos bandeirinhas, viu? Não está na população, nos torcedores, nos times que estão jogando. Nada de dizer. O juiz pode chegar e falar assim: olha,
o time A está ganhando de 2-0, mas eu resolvi que a vitória é do B e está resolvido. Os bandeirinhas apoiam e ponto, e está resolvido. É isso aí que nós estamos hoje, viu, Negrão? Está aí a crise, né? A crise, a pior crise que a gente está vivendo, acho que talvez dos últimos anos aí, né? Que eu acho que vamos ver, né? Essa decisão de Bolsonaro aconteceu nesse feriado, né? Hoje a gente é sexta-feira, ainda temos sábado e domingo. As movimentações estão ocorrendo aí nos bastidores, mas é a partir de segunda ou terça que a gente vai ver como é que vai ficar esse desenho, né, Hélio? Exatamente. Vamos ver o que vai dar e trabalhar e torcer para que a solução seja melhor, né? Não seja essa que, infelizmente, está pintando. Exatamente. Então, assim, a gente termina aqui o nosso bate-papo com o Hélio de hoje, dessa semana. Agradeço a você, compartilha, dá o sininho aí, se inscreva no nosso canal, se inscreva aí no 247 também. Um grande abraço, a gente volta na segunda-feira. Obrigado, Hélio. Tchau. Olá, Negrão.